10 coisas que se pode fazer com $1 bilhão. Em sua canção Billionaire, Bruno Mars canta sobre o quanto deseja se juntar ao grupo de elite de pessoas que fazem milionários comuns parecerem camponeses, o que significa, no entanto, no dia a dia ser bilionário. Quanto poder de compra $1 bilhão realmente fornece? E o mais importante, do ponto de vista estatístico, qual a probabilidade de Bruno Mars ter seu desejo de riqueza se tornando realidade? Vamos descobrir agora! A lista a seguir apresenta 10 exemplos do que significa exatamente ter $1 bilhão. 10. Você seria mais rico do que 13 nações. O Produto Interno Bruto Individual, ou PIB, dos 13 países mais pobres do mundo equivale a menos do que o patrimônio líquido de um bilionário. As nações insulares de St. Kitts e Nevis geram receitas anuais modestas que deixariam alguns CEOs americanos se perguntando como conseguem pagar as taxas do clube náutico do país. $1 bilhão é tanto que, além de países inteiros não conseguirem fazê-lo, alguns lugares da Terra não teriam tanto capital mesmo depois de juntar sua riqueza com a de outros estados em sua faixa de renda. O poder de compra combinado dos 4 países mais pobres da Terra, Tuvalu, Kiribati, Ilhas Marshall e Palau, ainda seria $254 milhões menor que a marca d'água para o status de bilionário. 9. Você pode empilhá-lo bem alto. As dimensões físicas de $1 bilhão são impressionantes, para dizer o mínimo. Se distribuídas em notas de $100 empilhadas umas sobre as outras verticalmente, a pilha resultante subiria a incríveis 1.092 metros. Se isso soa como uma montanha de dinheiro para você, a razão é porque essa altitude coloca alguns picos reais no chão. A montanha mais alta da Inglaterra, Scafell Pike, com 977 metros, está quase 368 metros abaixo dos picos de riqueza criados por nosso hipotético bilhão em Benjamins. A altura, entretanto, não é a única dimensão em que $1 bilhão é surpreendente. Com 20 mil libras, $1 bilhão em notas de $100 vira balança com o dobro do peso de uma baleia assassina média. E se isso confunde sua mente, imagina a altura de uma pilha de notas de $1. Essa pilha atingiria mais de 12 mil metros de altura saindo para o espaço, que, de acordo com os Estados Unidos, começa a 10.854 metros. Se você pensou que era grande, imagine $1 trilhão. A altura de uma pilha de notas de $1 trilhão de $1 medirá 67.866 milhas. Isso alcançaria mais de um quarto do caminho da Terra à Lua. 8. Você poderia comprar 5.000 casas. Por $188.900, o custo médio de uma casa na América dificilmente faria um bilionário piscar. Na verdade, o bilionário poderia comprar 1.000 casas ao custo médio. Depois disso, ele ainda terá 23 vezes mais dinheiro sobrando do que todo o PIB de Tuvalu. É quase uma maravilha, porque nenhum bilionário jamais comprou Tuvalu e construiu 1.000 casas nele. Ou, para bilionários com menos tendência imperialista, familiarizar-se com o escopo de sua riqueza poderia ser realizado com a compra de 5.000 novas casas. Com essa quantidade de moradas, eles poderiam dormir em uma casa nova todas as noites. Além disso, eles não teriam que usar uma que já usaram antes por um período de quase 14 anos. 7. Você poderia comprar um castelo novo todos os dias durante um ano. Embora os especialistas tenham dificuldade em concordar sobre o custo exato do castelo médio, a métrica mais comumente usada para estimar seus custos é multiplicar o custo da casa esportiva normal, sem ponte levadiça, por 12. Basicamente, essa é a comparação de custos históricos entre castelos e casas. A uma taxa de $188.900 para uma casa média, o custo de um castelo deve chegar a cerca de $2,3 milhões. Nesse ritmo, um bilionário poderia se dar ao luxo de estocar seu reino com mais de 430 castelos. Isso é mais do que suficiente para mais de 1 ano e 2 meses de novos castelos todos os dias. Porém, eles podem querer comprar apenas 300 para economizar dinheiro suficiente para cobrir a conta de água dos fossos. 6. Você poderia viver uma vida comum por um tempo extraordinariamente longo. Uma pessoa ordinária ganha uma renda pessoal mediana de $31.099 a cada ano. Para colocar em perspectiva o quão pouco isso é em relação a $1 bilhão, considere o seguinte: se um bilionário desse a um americano médio apenas 1 centavo de cada dólar que ele possuía, o destinatário desses centavos ficaria com $10 bilhões. Isso os tornará 322 vezes mais ricos do que eram originalmente. Se um bilionário decidisse fazer uma dieta financeira e restringir seus gastos anuais para se adequar aos limites do homem comum, ele poderia viver sem ficar sem dinheiro por 32.000
155 anos. No entanto, eles teriam que investir uma quantia muito maior do que o salário médio para viver 32 milênios. 5. Você poderia comprar todos os tigres selvagens restantes e cloná-los. Anos de caça furtiva e declínio do habitat reduziram o número de tigres selvagens a limites quase tão baixos quanto os de bilionários selvagens, com apenas 3.200 dos 100 mil tigres que perambulavam pelas selvas. Mas algo pode ser feito para aumentar sua população. Felizmente, há taxas de mercado de $7.500 por gato grande, assumindo que as leis da economia não se apliquem e sem levar em conta os custos de manutenção, um bilionário poderia comprar 42 vezes todo o estoque existente, se isso fosse possível. Mas, felizmente, as taxas médias de clonagem estão no mínimo histórico de $150 mil. Ele ou ela poderia clonar todos os seus novos gatos sem perder seu status de bilionário. Se você arredondar para cima, eles ainda valerão $520 milhões depois de clonar os 3.200 gatos. 4. Você poderia ir ao espaço todos os dias durante uma década. Apenas 566 pessoas visitaram o espaço ao longo da história registrada. Tornar-se um astronauta é uma das poucas coisas menos prováveis do que se tornar um bilionário. No entanto, a Virgin Galactic oferece a oportunidade de se aventurar até o infinito e além. Toda essa experiência custa aproximadamente a mesma quantia que um tigre clonado comum. É provável que o número de bilionários alcançando o voo irá literalmente decolar. Os depósitos para a incursão da Virgin Galactic na fronteira final começam por apenas $250 mil. Com custos tão baixos, um bilionário poderia começar o dia com um café e um voo espacial todos os dias. Eles podem fazer isso por mais de uma década antes de suas finanças atingirem um buraco negro. A viagem espacial privada só foi oferecida até agora pela Agência Espacial Russa. No entanto, o número crescente de depósitos da Virgin Galactic significa que os dias de aristonautas passando pela estratosfera estão surgindo no horizonte. 3. Você poderia ser a pessoa mais rica do Zimbábue. A nação do Zimbábue é conhecida por suas grandes reservas de caça, natureza intocada e cachoeiras majestosas. No entanto, embora seja conhecido por sua riqueza de recursos naturais, não é famoso por seus cofres em expansão. Na verdade, esta nação rica em cultura e meio ambiente dificilmente é um vale do silício ao sul do Equador. Seus habitantes, assim como o resto da África, levam uma vida cuja realização vem menos do dinheiro e mais da ampla variedade de maravilhas naturais que os cercam. Como resultado, o homem mais rico do Zimbábue tem um patrimônio líquido de $600 milhões de acordo com a Forbes. Essa quantia dificilmente é motivo de zombaria, mas empalidece em comparação com as ondas verdes que crescem do poço sem fim da conta bancária de um bilionário. Consequentemente, um bilionário cansado de ser um entre mais de 500 pode se mudar para o Zimbábue. Lá sua riqueza os colocará em uma classe de peso financeiro própria. 2. Você pode colocar um cinto de notas de dólar ao redor da Terra. A Mãe Terra é uma mulher com curvas e com uma circunferência de 24.901 milhas. Sua cintura está longe de ser pequena. Talvez devido ao tamanho da Terra, as tentativas históricas de adorná-las com cintos se baseiam em círculos imaginários. Um exemplo é o Equador. No entanto, um bilionário moderno poderia traçar um rastro de notas de dólar 3 vezes ao redor do planeta. Isso antes de ter que pedir a seu amigo algum dinheiro extra. Apesar de eu imaginar que amigos não simpatizariam com a sua causa depois de ouvir como sua fortuna explodiu em um cinto de contas. Com 6,14 polegadas de comprimento por peça, levaria mais de 256 milhões de unidades. 256.958.853, para ser mais exato, para cobrir a circunferência de 1,7 bilhão da Terra. Embora eu não tenha certeza de que por alguém iria querer gastar mais de $250 milhões para transformar o Equador em um cinturão de dançarina do ventre. Aposto que isso lhes daria algo interessante para observar durante seus voos espaciais diários. 1. Você poderia iniciar uma força aérea privada. Por apenas $85 milhões, uma pessoa pode comprar um Lockheed Martin F-35 Lightning II. Esse testamento da era espacial da evolução da aeronáutica moderna é realmente uma maravilha de se ver. Seus recursos incluem decolagens de curta distância e verticais, velocidades máximas de 1.200 milhas por hora e mais mísseis do que você poderia imaginar. Esses hot rods aerotransportados são o passeio preferido da marinha, e se você fosse um bilionário, poderia ter um novo para cada dia da semana. Por que você pode precisar de sua própria frota de força aérea privada? Você pode me perguntar. Bem, no caso de você aceitar minha sugestão anterior e decidir tentar a conservação de tigres com base na clonagem, você poderia precisar de uma maneira poderosa de afirmar seu domínio sobre os caçadores ilegais da vizinhança, ou talvez você só precise de uma maneira de incentivar o par do baile de formatura de sua filha a tratá-la bem. Então, como você viu, $1 bilhão é mais dinheiro do que a maioria das pessoas jamais verá em suas vidas. É uma quantia monumental de dinheiro que pode financiar atividades e ideias cuja extravagância e excentricidade se transformam em
lendas. Você iria clonar tigres desenfreadamente se tivesse $1 bilhão ou investiria em causas mais humanitárias? Deixe a sua resposta nos comentários abaixo e lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos.